Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vinda de volta ao Chega de Ler, e vamos lá. Eu, como qualquer ser humano pensante, já li Percy Jackson, só que eu li lá em 2019, estava acabando a escola, queria voltar a ler, e Percy Jackson foi uma série muito importante para eu retomar esse hábito de leitura. Também foi muito importante porque eu amei, mas também me ajudou muito a retomar esse hábito de leitura. A questão é que eu li, mas eu não lembro de quase nada, então, com a chegada da série no Disney Plus, eu resolvi que eu ia fazer um pequeno projeto, que é assistir o episódio que lança semanalmente, ler os capítulos que foram adaptados por esse episódio, e aí nessa parte eu tenho que agradecer muito o oráculo dos semideuses, porque eu nunca saberia qual capítulo que é para cada episódio, e toda vez quando termina o episódio eles marcam qual capítulo que foi, então obrigada. E depois gravar mini vlogs falando o que eu achei sobre a adaptação. Normalmente é uma primeira impressão, elas podem ir mudando, mas é. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor, já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. E como eu não sei como o YouTube funciona, sei lá, vai que esse vídeo chegue em várias pessoas, eu preciso deixar aqui alguns avisos. Primeira coisa que assim, o fã de Percy Jackson tá muito chato desde a chegada da série, e eu entendo certa parte que é por querer proteger ela de gente mal intencionada, mas também eles parecem que não querem aceitar nenhuma crítica, e alguns argumentos são de que críticas não são embasadas. Então aqui eu já quero dar minha carteirada. Pra quem já é do canal já sabe, porque eu não canso de falar isso, meu maior orgulho da vida, mas se você é novo aqui, saiba, eu faço faculdade de cinema, já estou no 5º período, então já estou na segunda parte da faculdade, e eu tive um semestre inteiro em que uma matéria inteira foi dedicada a adaptações literárias. Então eu tenho alguma noção do que eu tô falando. E a questão é, ok, em alguns momentos vão ser mais opiniões minhas, opiniões próprias, e tá tudo bem você discordar. Tá tudo bem você discordar até das coisas que eu falo que tem mais técnica, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho uma base para dar algumas opiniões aqui. Então não é como se fosse uma qualquer que, sei lá, faz tecnologia da informação dando uma opinião artística sobre uma série. Até falei sério, né? Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem também é que eu gravei os vídeos alguns dias depois de saírem cada episódio. Menos do episódio 3, eu acho que por causa do Natal eu fiquei toda enrolada, então eu só consegui gravar no dia que saiu o episódio 4, mas mesmo assim, eu não tinha assistido o episódio 4 antes de falar sobre o episódio 3. Então a minha questão aqui é que eu não tenho bola de cristal. Tem coisas que eu reclamei que foram abordadas em episódios seguintes. Então é só pra lembrar que as minhas reclamações aqui são pontuais pro que aconteceu naquele episódio. Tipo, coisas que foram mencionadas no capítulo que foi adaptado, mas deixaram pra mais tarde. Eu não tinha como saber que seriam adaptadas mais tarde, então, né, deixar isso bem claro aqui. E o último aviso é que o áudio de todos os vídeos que eu gravei falando sobre o primeiro episódio tá horrível. Porque no calor do final do ano, eu tava tendo que ficar com o ventilador bem na minha cara pra eu conseguir sobreviver. Eu nem pensei em desligar o ventilador naquela hora, nem pensei em olhar os áudios por algum motivo. Então tá meio difícil de entender em alguns momentos porque o vento tá na minha cara. Eu tentei melhorar o áudio o máximo que deve, mas não rolou tanto. Então tem essa parte. Os restos dos áudios estão decentes, pelo menos. Mas enfim, com os avisos dados, eu acho que a gente já pode voltar no tempo, dia 22 de dezembro, e começar a comentar sobre Percy Jackson. Então, li os primeiros 4 capítulos, tudo em inglês, facinho de entender. Vou comentar as coisas que eu achei diferentes, porque tem bastante diferença, na verdade. Começando aqui, várias descrições são diferentes, falando principalmente do primeiro capítulo, mas eu entendo quando você vai fazer a adaptação para outra mídia, tem coisas que não traduzem tão bem, não funcionam tão bem. Então faz todo sentido mudar. Então eu acho que as mudanças que fizeram fazem bem sentido aqui. Tipo assim, uma das mudanças que eu acho que faz mais sentido é a briga ser a luta com a senhora Dodds, ser do lado de fora e não do lado de dentro, por praticidade, sabe? Ser um pouquinho mais rápido, talvez. Apesar de que nessa cena eu não entendo direito, tipo, no livro eu consigo entender como a Anaclomus, acho que é assim que se fala, a espada do Percy, como ela vira uma espada, enquanto na série não, tipo, parece que, não sei, no livro eles falam que é um reflexo dele, aí ele só com a espada, então faz sentido isso acontecer, mas na série não sei, enfim, não é uma crítica realmente. Também tem a parte que eu não lembrava, na verdade, que por ser muito mais problema
nesse livro, no livro, no sentido que, tipo, ele se metia em confusão na série, como eles mostram, mas é muito mais uma coisa, tipo, ele no sexto ano subiu no telhado da escola pra ver um negócio, só que no livro eles falam que, tipo, sem querer ele acionou um canhão de uma guerra civil que teve, alguma coisa assim, numa exposição que eles foram ver. Então, tipo assim, ele era problema mesmo. E se eu não me engano, na série eles não falaram que ele foi expulso de outras escolas. Né? Que, tipo assim, é a sexta escola que ele tá, sexto reformatório, na verdade, em 6 anos, né? E outra coisa também, que aí eu acho que é uma crítica um pouquinho maior, que é a explicação que eles têm, tipo assim, na série eles explicam sobre um mito, sobre uma mitologia, e no livro sobre outro. Na série é da Medusa e no livro é de Cronos. Eu prefiro a da série. Não, eu prefiro a do livro, da de Cronos. Tipo, a gente não sabe, nesse momento, que toda a história gira em torno do Cronos. E toda a guerra que ele vai ter com os deuses, tipo, recriando essa guerra. Mas já é uma dica. Relendo, você sabe que é uma dica. Ele tá falando da guerra que vai ter durante os livros, basicamente isso. Só que aí na série eles vão colocar a Medusa. Que assim, estou gravando isso dia 22 de dezembro, antes de sair o episódio com a Medusa. Estão tendo uns rumores que vão mudar a história dela, para ela não ser exatamente a vítima, sendo que a Medusa na mitologia grega não é a vítima, então blá blá blá, tem essas coisas. E aí eles vão na série e falam, tipo, que não necessariamente ela era vítima, não, que ela era vítima, alguma coisa assim. E tem aquela parte em que a Sally fala que nem todo mundo que é bom, nem todo mundo que é mal. Tipo, é uma lição pro Percy, principalmente porque a virada dessa temporada é que o Luke é vilão. Então acho que nesse caso faz sentido, mas eu preferia que tivesse a história do Cronos, porque se encaixa muito mais com a história, com os livros no geral. Tipo, é a história dos livros que está sendo apresentada pro Percy logo no começo. Eu acho bem legal esse toque e tiraram isso. Mas enfim. Aí a gente vai pro capítulo 2, que foi basicamente cortado da série. O que me deixa triste porque é bem legal. Eu gosto muito da aura de que tem alguma coisa muito errada, que estão escondendo alguma coisa do Percy. Tipo, tivesse aquela parte em que mostra que os outros 6 meses eles fingiram que tá tudo bem, mas o Percy sabe que não tá bem e tem toda essa aura estranha, eu acharia muito legal de manter. A parte que a gente vê o Grover e o Kiron, o Sr. Brunner. Eu sempre esqueço o nome dele por algum motivo. Quando a gente vê o Grover e o Sr. Brunner conversando, eles dão algumas informações, tipo, que a gente não sabe ainda, mas eles falam sobre a névoa, por exemplo. Seria muito legal o Percy ver essa conversa na série também. Porque a gente tem que pensar que tem que apresentar a história para quem nunca leu os livros. Então acho que seria uma boa forma de apresentar mais conceitos para quem não lê os livros também. Só que não tem, né? Também acho que seria muito da hora manter as Fates, eu não sei como é que é em português, esqueci. Mas seria muito legal manter elas costurando as meias e aí a senhora vai lá e corta o fio. Porque, tipo, é um negócio importante. Não sei. E também, tipo, novamente, passa uma vibe de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E poderia não ser exatamente do jeito que é, com o Grover se preocupando e tal. Mas seria legal de mostrar pro Percy e ele ter, tipo, um arrepio, sei lá, sabe? E também, eu sei que faz sentido pra série o Percy ter esse momento mais triste, dele achar que foi abandonado até pelo Grover, toda essa tristeza, mas eu acho que não faz sentido, ainda mais considerando que existe uma versão que o Grover tá com o Percy o tempo inteiro, não faz sentido ele dedurar o Percy, dedurar e sumir só, tipo assim, pensando no Grover como personagem e não no drama, sabe? Eu entendo que no primeiro episódio eles quiseram fazer as coisas mais corridas, porque a parte interessante mesmo, tecnicamente, é no acampamento meio sangue e na missão, mas, sei lá, senti falta. Agora lendo, eu percebo o quanto fez falta, sabe? No capítulo 3 a mudança mais perceptível que tem é da relação do Gabe com a Sally, que, olhando agora, pelo menos do que a gente tem nesse capítulo específico, eu sinto que é uma mudança muito mais da personalidade da série. Pra ela ser um pouco mais ativa, que discute com o Gabe, responde ele, e eu não tenho necessariamente algo contra isso, eu só fico preocupada um pouco, porque é pra gente odiar o Gabe. Tipo assim, vai ter mais coisas, se eu não me engano, que fazem a gente odiar ele. E eu acho que a gente tem que odiar realmente ele pro final fazer sentido, tipo, ele virar pedra, sei lá o que mais. Pra gente ter esse arco da série completo. E também, tipo, não sei, pensando agora, eu acho que ela já ser mais ativa das coisas que ela acredita no começo do, tipo assim, primeiro episódio, tira um pouco desse arco dela, tipo assim, dela falar o que ela pensa pro Gabe, não sei.
Eu preciso ver o que tem no resto da temporada, mas não sei, eu fico meio preocupada. Mas uma coisa que não é muito ressaltado nesse capítulo, mas tem nos outros, é o fato de que o Gabe é um personagem gordo e é, tipo assim, o único que tem na série até aparecer o Frank. E eu gostei muito de como na série, tipo assim, talvez tenha amenizado ele um pouquinho, talvez, mas colocaram um cara magro, porque, tipo assim, se for pra ter representatividade pra isso, pode tirar. Nesse capítulo também, tinha esquecido por um segundo, a conversa da Sally e do Percy na cabine é meio diferente, muda alguns fatos, inclusive, para ter uma conversa diferente, mas eu acho que faz sentido. É uma série juvenil que você tem que expor, ter um diálogo meio expositivo, infelizmente, para expor as coisas que a gente precisa saber. E principalmente para quem não leu os livros. E a gente não tem o POV do Percy, o ponto de vista do Percy, tipo, como se fosse dentro da cabeça dele, igual a gente tem no livro. E não tem, tipo, a narração igual tem no comecinho do episódio. Não vai ser assim, tipo, o jeito que a série é passada. Então faz sentido eles terem várias, tipo assim, mudar as conversas para elas serem mais expositivas para o público novo entender o que está acontecendo também. Então eu entendo essas mudanças. E aí o capítulo 4 também é basicamente essas coisas, tipo, mudar umas conversas para expor mais coisas pro público, deixar coisas mais claras. É engraçado porque na série eles expõem que o Grover tem 24 anos, não 12. Eu acho que é tipo para recompensar pela parte do primeiro capítulo que o Percy fala que o Grover parece mais velho, uma coisa assim. Então, tipo assim, vale a pena. Não sei. São frases que mudam, a ordem dos acontecimentos que mudam. Na batalha com o Minotauro, ele tá com a espada dele, porque no livro tem o tempo em que o Brunner quer fingir que nada aconteceu, então ele fala pro pro Percy devolver a caneta pra ele. Mas como na série não tem esse período, o Percy só fica com a caneta. Eu acho que faz até mais sentido, tipo, ele estar com a caneta, porque aí ele vai lá pra cima do Minotauro, ele consegue bater a espada no chifre. Se você for assistir o episódio, você vai ver que ele bate a espada no chifre e enfraquece um pouquinho o chifre, então ele consegue quebrar ele com mais facilidade. Eu acho isso bem da hora, um toquezinho especial da hora. O Percy não consegue chegar até o acampamento ainda enquanto ele tá acordado. Tipo, ele desmaia lá no lugar mesmo e todo mundo sai do acampamento e encontra ele lá. Assim, não faz diferença nenhuma. No final encontraram ele e o Grover. E a série também foi vaporizada. Então, tipo assim, tem diferencinhas, mas no final ainda, tipo assim, ainda encaixa, faz todo sentido. E tem a menina bonita que o Percy descreve falando, tem que ser ele, e o Kiron falando, shh, fica quieta, Annabeth. E é isso. Eu vou ler os capítulos 4, não, 5, 6, 7, 8, se não me engano, que foram adaptados pro segundo episódio, e daqui a pouco eu volto. Então, eu li os capítulos que adaptam o episódio 2. Já saiu o episódio 3, eu tô um pouquinho atrasada por causa do Natal, mas vou comentar aqui. No capítulo 5 a gente também tem umas coisas que foram retiradas e umas mudanças que tiveram, que normal de adaptação. Algumas são influência de coisas que mudaram antes no episódio 1, então agora precisam mudar no episódio 2, mas outras são só coisas que tiraram. Tranquilo, acontece, é normal, é coisa que a gente tem que esperar para qualquer episódio. Eu, pessoalmente, acho que algumas explicações que o Kiron dá pro Percy seriam boas de ter na série. Não pela gente, pra gente que leu, mas pra quem não leu os livros, né, e não vai ler agora. Porque seria bom, tipo, ter o contexto de algumas coisas que eu não tenho na série até agora, do episódio 2. Mas, assim, eu gosto muito que tem essa cena extra. Sem o Grover, sem o Kiron, que o Dionísio engana o Percy para achar que ele é o pai dele, só pra ele conseguir pegar um vinho. Tipo assim, é uma coisa bobinha que colocaram na série, uma brincadeirinha, mas eu achei muito divertido. Apesar de que eu não lembrava do tom do Dionísio ser assim. Tipo, lendo aqui o livro, eu imaginei ele um pouquinho mais ácido, mais grosso. Talvez seja a forma que eu lia. Porque aí, enquanto eu tava lendo, porque eu tô lendo em inglês, eu tava tentando imaginar o Jason, não sei sobre o nome dele, mas eu tava tentando lembrar o Jason lendo, falando assim, e eu acho que encaixa. Então talvez fosse só o jeito que eu tava lendo. Nossa, eu tô com uma sombra na minha cara, mas enfim. Do episódio 6, capítulo 6, na verdade, que é o episódio 2 ainda, a gente teve um pouco do Luke. Na verdade, eles trocaram muito que é da Annabeth, e nos próximos capítulos também, tipo, um pouco que é a Annabeth, um pouco que é o Grover, pra ser o Luke. Que eu acho interessante por um lado, porque a gente vai construir a amizade mais do Percy e do Luke pra gente poder sentir mais a traição na série, que é muito bom. Mas por outro lado, a gente tem um pouco mais de intimidade de Perkabeth,
porque eles interagem menos na série, né? Mas tudo bem. Inclusive a descrição que o Percy faz do Luke no livro, olha. E outra coisa que eu preciso falar sobre esse capítulo também, que é o que dá o nome do capítulo, inclusive, é que eu acho que a cena do banheiro faz muito mais sentido no livro. Eu acho que a raiva da Clarice é muito mais explicada, bem explicado no livro. Primeiro porque o Percy responde ela, tipo assim, ele briga com ela, basicamente. Mas também tem a coisa de que, tipo, lutar com o Minotauro é uma coisa grande, uma coisa que qualquer semideus ansiaria muito por isso, gostaria muito disso. E imagina os Frigiares, né? E aí ter um semideus novo conseguindo fazer isso logo de primeira é uma coisa que ofende um pouco eles. E aí na série só fica um pouquinho estranha, né? Assim, eu acho que dá pra entender o motivo na série. Ou, sei lá, só acharem que ela é um pouco bully, porque ela é meio bully, né, na série. Aliás, no primeiro livro, então, né, só depois que a gente vai entendendo um pouco mais da Clarice. Então eu acho tranquilo, mas eu gostei mais da versão do livro. Capítulo 7 eu tenho alguns detalhes que eu quero apontar aqui pra vocês. Eu, pessoalmente, falando da minha pessoa, acho que faz muito mais sentido o que aconteceu na série do Percy nem considerar que a mãe dele tá no mundo inferior. Porque na série ele descobre que a mãe dele tá no mundo inferior e imediatamente ele fala, então beleza, eu vou pra lá. Mas no livro, no primeiro capítulo, que ele pensa isso, ele fica, ah, ok, ela tá lá. Tipo assim, não é uma grande coisa. E aí no capítulo 8 ele fala que ele tá meio com esse plano, mas não é tipo assim, uma coisa imediata. Eu prefiro que seja uma coisa imediata, porque até o momento a Sally é a única pessoa que ele sente que ama ele, é a única pessoa que ama ele, é a única pessoa que ele pode confiar. Então faz todo sentido ele querer largar tudo, tudo, tudo na hora que acontece pra poder salvar ela. Também tem o negócio de que tem uma cena nova pra série, que é o Percy fazendo a homenagem ao sacrifício, na verdade, uma comida que é importante pra ele, pra mãe dele. E eu, nossa, muito melhor, eu prefiro muito. Eu acho inclusive um detalhe legal da série que não mostra o Percy fazendo uma oferenda pro pai. Tipo assim, nem pra mostrar ele só falando, ai, me fala quem você é, sabe? Então é muito legal porque, tipo assim, o importante, tipo assim, ele quer saber quem é o pai dele, mas o mais importante é recuperar a mãe. Então eu acho muito legal o foco nisso. A outra coisa que eu esqueci é que eu nem lembrava que tinha isso no livro. Aí, sendo muito sincero, eu não sabia, nem sabia que tinha isso no livro. Que é depois do jantar, vai todo mundo pra perto dos filhos de Apolo, eles fazem, tipo assim, uma. Eles ficam cantando, mó bonitinho. E, tipo assim, é um momento em que o Percy percebe que ele tem amigos, tipo, que lá pode ser uma família pra ele. Que o acampamento meu sangue pode ser uma casa pra ele. Ah, mano, eu senti falta. Eu entendo porque tiraram, porque basicamente o Luke e o Chris ficarem com ele o dia inteiro já é um indicativo pra ele de que ele conseguiu fazer amigos e que o lugar pode ser uma casa pra ele. Então não precisaria dessa cena deles cantando. Mas, pô, mano, deixa meus irmãozinhos ter espaço. E aí, o último do capítulo 8, a gente começa que não tem a luta do Percy com o Luke de espada, que, nossa, senti falta disso. Tipo assim, só porque ia ser um momento legal, ia ser da hora. Ia ter um momento em que o Percy vê nos olhos do Luke tem uma mudança, que ele fica um pouco mais agressivo. Eu acho que seria bem interessante. Novamente, várias das conversas que tem com a Annabeth e com o Kiron mudam pra ser com o Luke, que eu entendo, vão aproximar mais eles, da hora. Mas tem toda a coisa dos três grandes não poderem ter filhos por causa da Segunda Guerra Mundial, que assim, bom mudar, né? Tipo assim, pô, mano, eles basicamente falaram que todos os filhos de Hades eram nazistas. E que talvez Hitler também fosse um filho de Hades. Então não acho que é uma coisa de bom tom para se colocar numa série infantil. Nem nos livros era uma coisa de bom tom para ter. Então ainda bem que tiraram. Inclusive, também outra coisa que eu não mencionei, ainda bem que tiraram a parte sobre os deuses acompanharem onde está o centro da civilização. Então agora eles estão localizados nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o centro da civilização. Acho bom ter essas coisas, porque são, tipo assim, são coisas que eu vejo e fico meio, ai, me lembra que o Rick Riordan é americano, me lembra que esse livro é de 2005. Tem coisas que a gente precisa tirar mesmo e eu acho legal terem tirado aqui. Do Caça-Bandeira, eu já falei, acho que até no Twitter, mas eu queria muito que tivesse sido de noite, simplesmente porque fica mais bonito, acho mais da hora. E eu queria que os outros campistas tivessem se ajoelhado quando o Percy foi reclamado. Simplesmente porque é uma imagem muito poderosa e eu gosto bastante. Essa cena da reclamação, a única coisa que eu realmente tenho pra não reclamar, mas falar que eu prefiro na versão do livro, são coisas mais estéticas, não de escolha narrativa, sabe? Até porque se for pra elogiar essa partezinha, eu acho muito mais da hora. Tipo, até a parte em que o Percy ele não cai na água primeiro, porque mostra que ele consegue também lutar sozinho. Ele não precisa necessariamente de água o tempo inteiro, que mostra o quanto ele é um semideus muito poderoso, uma coisa interessante isso. A Annabeth ela percebe antes que ele é filho de Poseidon, então tipo, ela só joga ele na água. E aí ele é obrigado a ser reclamado e tal. Mas eu também, não eu também gosto que não colocaram a parte do nada
que aparece uma criatura que foi invocada do mundo inferior pra atacar ele. Porque é uma coisa que acontece em, sei lá, uma página, não tem importância quase nenhuma, é meio desnecessário. Ia ser um uso de CGI desnecessário, inclusive. Ia custar dinheiro pra galera. O único motivo que eu imaginaria que fosse necessário ter isso é, tipo, pra mostrar que alguém invocou alguma coisa ruim lá dentro por causa do Percy. E, tipo assim, a Clarice até fala que foi ele e tal, brincando. E eu acho que nessa hora, quando eu estava indo pela primeira vez, é pra imaginar que foi a Clarice, apesar de que provavelmente foi o Luke. Mas eu acho legal não ter isso, porque é só, tipo, coisa a mais. E também eles não mencionam no livro, eles não mencionam na série que seres podem ser invocados de dentro do acampamento. Então, tipo assim, não faria sentido. Teria que colocar uma frase também pra, sabe? Toda uma coisa que não precisa. Mas enfim, agora eu vou assistir o episódio 3, tô atrasada. Já é quarta-feira, já levei spoiler. Mas enfim, daqui a pouco eu volto. Vou ler os próximos capítulos. Vou assistir o episódio, né? Vou ler os próximos capítulos e eu já volto aqui pra falar. Eu já sei que o próximo episódio é bem diferente, mas enfim, quero ver e eu vou comentar sobre a adaptação mesmo, porque esse é o intuito desse vídeo em específico. Que ângulo ruim, meu Deus. Capítulo 9, 10 e 11, que são os que foram adaptados pro episódio 3 de Percy Jackson. Vamos lá. Tem uma semana de novo que saiu o episódio 3, eu tô gravando só agora, mas acontece. O capítulo 9 basicamente tá inteiro no episódio 2, o que eu entendo a escolha. Tipo, faz sentido o final do episódio 2 ser a chamada pra aventura, e aí o começo do episódio 3 ser a profecia. E também tem aquele negócio que eles escondem a segunda parte da profecia da gente por um tempo, depois revelam e tal. Imita meio que o Percy faz com o Kiron, falando tipo, ele falou sei lá o que, falou sei lá o que. Aí o Kiron, teve mais alguma coisa? Ele fala, não. Então eu acho que tem essa mesma dinâmica, eu entendo, mas eu achei engraçado. Tem várias mudanças nesse capítulo, mas tipo assim, no final o resultado é o mesmo. A única coisa que eu realmente senti falta foi do clima um pouco mais pesado. No sentido que raios e trovões tá uma chuva pesada por causa do Zeus. E eu tô sentindo um pouquinho dessa falta pra mostrar que, tipo assim, ele tá bravo e ele demonstra na vida real também, sabe? Eu acho que seria importante ter isso na série pra demonstrar como os deuses também afetam a vida real. Eu também achei legal que eles pegaram mais informações que eles colocaram aqui pra colocar na cena do ônibus do episódio 3. Então a informação de que o Percy não pode andar de avião por causa de Zeus. É interessante porque é uma coisa importante. Quem não lê os livros poderia olhar e ficar, tá, tem um furo aqui. Então eu acho importante ter essa parte. E eu acho que eu prefiro o que tem na série mesmo do Percy tendo a opção de quem ele escolhe. No livro ele escolhe mesmo Grover. E eu gosto que mantém isso na série, porque, tipo, ele confia muito no Grover, ele não acha que vai ter essa traição. Mas eu gosto de como ele mesmo escolhe a Annabeth. Porque no livro, basicamente, ela pede, aí ele, beleza, vem. Na série tem uma coisa que aumenta muito mais a interação deles e dá mais peso pra relação deles como personagens, que é o Percy falando que ele escolheu a Annabeth porque ele acha que eles nunca vão poder ser amigos, então não tem como ela trair eles se eles não forem amigos. Então eu gostei bastante dessa mudança. Capítulo 10 é bem básico, eu gostei bastante de como eles adicionaram um ponto de vista da Annabeth, tem umas coisas muito legais para a construção dela como personagem, uma coisa que tem bastante nesse episódio, então eu curti muito essa adição. Mas eu não gostei muito da luta contra as fúrias. É uma coisa que eu tô sentindo meio na série. E eu entendo que as lutas são meio curtas no livro, mas eu também sinto que na série tá ficando um pouquinho anticlimático. Nesse, apesar de eu entender que seria meio difícil de fazer, essa luta tem um pouco mais de personalidade, sabe? O Percy, ele coloca o boné da Annabeth, ele fica invisível, aí tem todos os negócios, o ônibus tá em movimento, eles estão no escuro, o Percy mexe no volante com o motorista, então é uma luta um pouquinho mais criativa e na série tirar essa criatividade. Eu entendo que seria um pouco difícil de fazer, talvez, mas eu consegui pensar em saídas e eu acho que a galera que tá trabalhando na Disney, ganhando dinheiro trabalhando na Disney, conseguiria pensar em saídas também, se eu conseguir pensar só sendo fã e querendo uma coisa da hora. Aí a gente tem o capítulo 11, que é da Medusa, e eu gosto bastante das mudanças que tiveram, foram várias, mas eu gostei basicamente de todas. Faz muito mais sentido eles perceberem de vez, na mesma hora que é a Medusa, principalmente a Annabeth, porque tipo assim, você entra num empório que são estátuas de pessoas em tamanho real, e a mulher esconde o rosto, esconde os olhos, e você está num contexto de que as histórias gregas dos deuses e os monstros são reais. Meio que assim, você deveria pensar nisso, né? Mas enfim, eu gostei dessa mudança porque encaixa mais, eu acho. Eu também curto muito aqui que eles mostram uma coisa que eu falei já no começo do vídeo.
A conversa que a série tem com o Percy no flashback do primeiro episódio tem efeito aqui. Porque o Percy ele lembra dessa conversa e ele fala: Então, minha mãe falava que nem todo mundo que é monstro parece com um monstro. Aliás, ele não fala, ele pensa isso provavelmente. E aí ele fala: Então, não necessariamente a Medusa é um monstro, eu vou entrar. Eu gostei muito dessa coisa de causa e efeito, causa e consequência. Essa coisa de causa e consequência eu gostei bastante. E também serviu bastante pra desenvolver os personagens como eles mesmos e entre eles. Foi bem da hora esse episódio por causa disso, principalmente. Novamente, a gente tem uma questão com luta, briga, sei lá. Que eu acho que foi uma cena inteligente da Annabeth colocar o boné dos Yankees na Medusa. Aí ela some, o Percy consegue olhar pra onde ele tá indo, ele consegue cortar a cabeça dela e tal. Faz sentido na história e também é uma saída muito prática pra produção, porque você economiza com o efeito de CGI, que pra Medusa tava bem sofrido. E ao mesmo tempo você passa por cima da questão da classificação indicativa, porque eu imagino que na TV seja um pouquinho mais pesado você colocar um menino cortando a cabeça de uma mulher. Tipo assim, uma pessoa tem uma cabeça cortada na TV, né? E tem a cabeça dela aparecendo. Eu acho que é um pouquinho mais complicado. Então acho que foi uma cena muito boa. Mas eu também, lendo essa parte no livro, eu fiquei imaginando que seria muito da hora de fazer. Sei lá, não mostrar nada, nem um pouco da aparência da Medusa, enquanto o Percy não olha pra ela, só ter realmente o sonzinho das serpentes, igual eu descrevo no livro. E aí ter realmente o negócio que ele olha pra ela pelo reflexo. E aí a gente vê o reflexo dela meio estranhinho, assim, num pedaço de metal que tá meio deformado. E aí também seria uma forma de esconder um pouquinho o CGI ruim. Enfim, hoje vai sair o episódio 4, que a gente vai descobrir como o Percy faz aquele salto da torre, alguma coisa, da torre enorme lá. E vai ser um episódio mais curto. Eu vou tentar ler rápido, gravar rápido, pra não precisar ficar gravando as coisas, tipo, no dia que sair o episódio seguinte. Mas enfim, é isso. Oi, e os capítulos que adaptam ao episódio 4 são 4 da manhã e eu tô gravando essa parte do vídeo, mas tudo bem. São os capítulos 12, 13 e 14. Basicamente, esse episódio é muito uma adaptação que fica claro o tanto de adaptação que é feita na série, porque muda bastante coisa. Como eu já falei várias vezes, ponto A e o ponto B, que é de onde eles saem, onde eles chegam, continua igual. Mas várias coisas mudam, e eu não vejo muito problema nessa mudança, sabe? O primeiro capítulo 12, tipo assim, muda basicamente tudo. Eu acho que o fato do Kieran já ter dado $200 em vez de $100 pro Percy quando ele vai sair do acampamento já dá uma desculpa pra eles não terem que, tipo, encontrar o Pô do Rosa, tudo isso. Então acho que faz sentido. E também, eu até tuitei, né, um dia, umas horas antes de sair o episódio, que eu achava que não ia ter o Pô do Rosa. Basicamente porque ia ser mó trampo, mó rolê, pra gravar uma cena que é engraçadinha. Não precisa ter função narrativa, sabe? Porque você teria que achar um poodle, alugar, não é esse termo que eu quero usar, mas tipo assim, ter um poodle à disposição e ou pintar ele de rosa mesmo, ou usar CGI pra pintar ele de rosa, ou fazer o poodle em CGI, tipo assim, eu acho que não vale a pena. E aí toda a coisa da Quimera, eu não lembrava que era assim no livro, que tipo assim, eles não encontram com ela no trem, é só quando eles chegam lá no arco, sei lá o que mais. Eu acho muito mais interessante o jeito que colocaram na série, não vou mentir. Parece que tem muito mais urgência, eles estão fugindo e tal. Não é só um estranhamento que o Percy tem com a Echidna. Eu acho muito mais interessante. Não sei como eu me sinto ainda, porque eu não lembrava que no livro o pai da Annabeth, uma coisa que ela comenta aqui nesse capítulo, no 13, que o pai da Annabeth não gostava dela, tipo, ele nunca quis ela. E aí na série ele amava ela até chegar uma outra mulher e ia fazer ele parar de amar ela. Eu não sei, eu acho que talvez faça mais sentido porque a gente vai encontrar com ele depois e ele vai tratá-la bem, né? Então eu acho que faz mais sentido pensando no futuro. Mas sei lá, fiquei pensando um pouco. Pensando agora do jeito que eles fizeram a adaptação, eu acho que grande parte das mudanças foram para corrigir o que o Rick fez do Percy se jogar do arco para cair no rio Mississippi, basicamente. Porque se você tá lendo, tipo assim, quando eu li pela primeira vez, eu não imaginei nem como um arco, sendo que o nome é The Arch, né? Mas eu imaginei como um prédio mesmo. Eu imaginei como se fosse, tipo, uma varandona. E aí o Percy pulou de lá. Sendo que assim, sabe, aí, minha imaginação é horrorosa. Com a série agora eu entendo que era um arco e não é um lugar aberto, é um buraco no chão e tudo isso mais. Só que, tipo assim, se eu tivesse imaginado certo, simplesmente não faz sentido, porque ele olhou pra baixo e falou: Bom, vou pular e vou cair no rio, sendo que o rio é bem longe.
Tipo assim, sei lá, não parece nem que ele estaria no mesmo campo de visão. Então, basicamente, eu acho que o episódio inteiro é pra conseguir justificar essa escolha, porque é muito importante que o Percy caia do arco e que ele caia no rio pra ter toda a cena depois e tal. Porque basicamente eles fazem a Quimera espetar o Percy já quando eles estão no trem. Então ele passa o episódio inteiro adoecendo e ficando mais branco, mais branco. Inclusive preocupada com o Walker, porque não é possível que ele seja tão branco assim. E olha que sou eu falando. Ele vai ficando mais e mais doente e a Quimera tá indo atrás dele. Até que chega na hora que ele tem que lutar com a Quimera, que inclusive é outra mudança, que ele vai. Ele sabe que ele vai estar se sacrificando pro Grover e pra Annabeth não terem que se sacrificar. Tipo, deixa mais pesado e tal, quando ele sabe o que vai acontecer e tal. Eu acho mais interessante, mais intenso do que no livro, porque no livro é só tipo assim, eles ficaram pra trás. E na série, o Percy deixa eles pra trás, porque ele, né, a falha fatal dele é a lealdade, então ele vai sacrificar pelos amigos que ele conheceu há pouquíssimo tempo. No caso da Anne, porque do Grover ele conhece mais tempo, né? Mas enfim. A gente mostra já eles sendo perseguidos e o Percy levando a picada e já ficando mais doente. Pra chegar no final do episódio, ele tá mal conseguindo se aguentar de pé. Então faz todo sentido quando chega no final, ele mal consegue lutar. A briga no livro também é extremamente curta. Eu não acho que faça muita diferença. Esta é a única luta, falando não no sentido de adaptação, que eu sinto que eu não fez falta pra mim, porque tá tudo completamente justificável dentro do episódio da série que ele não consiga lutar e seja muito curto. Exatamente por isso, porque ele consegue puxar contra a corrente no máximo e bater na patinha da Quimera. E aí, tipo assim, ele não consegue, aí ela joga fogo nele, ele sai voando. Sai voando não, ele rola pro outro lado, abre um buraco no chão e ele acaba sendo meio que empurrado. Ele ainda consegue ficar segurando, só que ele cai. Faz muito mais sentido, ainda mais porque a gente sabe que. Eu não sei, na minha cabeça não faz sentido ele querer pular pro lago, pro rio, se o rio tava, tipo assim, metros pro lado. Se fosse realmente de baixo, faria sentido, porque ele fala, ai, pai, me ajuda, não deixa o espatifar lá embaixo e tal. Mas, tipo assim, se é metros, vários metros pro lado, pedir pro pai ajudar já é um pouquinho demais. Apesar de que é isso que acontece na série, óbvio. Mas enfim, eu gostei bastante dessa adaptação. Eu acho sim que foi bastante feita para conseguir corrigir isso que o Rick fez, mas faz bastante sentido. Eu gostei bastante da cena mesmo da água subindo e pegando o Percy, ele caindo lá. Bonito. E aí o capítulo 14, que é basicamente ele falando com uma Narayade, mas embaixo d'água, é meio diferentezinho, porque na série é só pra mostrar que ele consegue respirar debaixo d'água. Aí no livro, tipo, eles falam, mandam uma missão pra ele, tipo assim, algum outro lugar que ele tem que ir. Eu acho que na série vai ser tipo assim, não é que ele tem que ir, mas tipo assim, eles vão acabar passando eventualmente. Qual que é a diferença é que a próxima parada seja no meio do caminho, que eles param sem querer, ou uma pequena divergência, sabe? Tipo, não faz diferença. Ainda mais porque, se eu não me engano, na série eles têm menos tempo pra encontrar o raio, e no livro é um pouquinho mais, então assim, é melhor que seja no meio do caminho, né? Acho isso de boa. No finalzinho do capítulo também tem o Grover e a Annabeth reencontrando com o Percy. E eu acho que isso vai ficar pro próximo capítulo, então, próximo episódio. Então eu não tenho muito o que falar. Eu gostei desse episódio, eu acho que é meu favorito até agora. A adaptação é bem interessante. Ele mostra mais uma vez que você não precisa ser exatamente extremamente fiel com a obra e ainda assim pode ser muito bom. Eu tenho minhas críticas pra série, que eu vou falar num outro vídeo ainda que eu vou fazer, mas no geral eu acho que ela tá muito boa, muito sólida, como adaptação e funcionando sozinha também. Enfim, semana que vem tem episódio 5. Eu já volto daqui a pouco pra vocês e conto o que eu achei em questão de adaptação. Oi, falando no episódio 5, ele adapta o finalzinho do capítulo 14, capítulo 15, comecinho do capítulo 16. Descobri isso agora, inclusive. Eu vou falar meio correndo, porque eu desliguei todos os ventiladores pra conseguir o áudio tá bom. Mas enfim, de novo, eu acho que Percy Jackson vai mostrando cada vez mais como você faz uma adaptação boa e, além de tudo, como fazer essa adaptação e de livro pra série. Porque essa divisão dos capítulos 14 e 16 não estarem inteiros em um episódio são mais por impacto e o cliffhanger que tem que ter um episódio de série. Ainda mais se você pensa que ela vai ser semanalmente. Então o cliffhanger tem que ser forte o suficiente pra conseguir fazer a pessoa se sentir motivada a voltar semana que vem, sabe? Então basicamente é por isso que eles fizeram os cortes que fizeram. Então no último episódio, corta quando o Percy descobre que consegue respirar fora da água, dentro da água. E aí agora começa com o Grover e a Annabeth descobrindo que o Percy tá vivo.
Inclusive, pequeno detalhe, eu amo que a Annabeth foi e abraçou o Percy, mas me incomoda muito que o Grover não abraça o Percy. Como esse vídeo eu tô falando só sobre a adaptação da série como uma adaptação, eu quero deixar claro que tem mais motivos, mas um deles é porque no filme, eu sempre confundo, no livro mesmo, o Grover é quem abraça o Percy. Eu acho que poderia os dois terem abraçado ele. Mas tem motivos maiores do porquê eu não ter gostado tanto de terem tirado pelo menos o abraço do Grover. Mas enfim. Essa adaptação também de livro pra série justifica o final, que termina com várias mudanças que tem nesse episódio, mas termina com eles entrando num novo ponto da jornada, que é o caminhão que tem os animais, e o Grover falando, acho que eu sei quem que tá com o raio e tal. Então faz sentido essas divisões, mas enfim. Outros pontos, na verdade, que eu acho que justificam e mostram quanto essa adaptação tá boa, é que eles estão recolocando as informações em momentos que talvez façam mais sentido pra gente. Tipo, aquilo que eu falei, acho que no primeiro vídeo, de que eles não falaram qual que é a história do Cronos com os filhos, o Ares acaba falando aqui. Também não tinham colocado a cena das parcas no começo, que eu tinha ficado muito brava, não brava, mas chateada que não tinha, e agora eles colocaram. É a Annabeth que veio, que fica mais triste ainda quando a gente sabe que, spoiler, elas não estão cortando o fio da vida do Percy e do Luke. Então, né? Ainda acho meio estranho no seu Percy ver, mas tudo bem, acontece. Também outro ponto que voltou agora, eles mencionaram finalmente, que eu tava um pouquinho preocupada, é não mencionar que eles estão sendo procurados pela polícia, sabe? Tipo assim, eles pararam um trem, alguma coisa assim. O arco acabou sendo danificado por causa do Percy. É óbvio que a polícia estivesse atrás, ia estar atrás, mas é algo que tem que ser mencionado, né? Se não mencionasse, a gente poderia simplesmente fingir que não aconteceu. Então é bom que tenham mencionado. E mostraram também que meio que começou por causa do Gabe, né? Ele falando, e o carro, e nossa, que saudade, sei lá o quê. Que é bem interessante. Eles colocaram essa informação depois, eu não acho que tem uma grande diferença. Nesse momento não faz muita diferença, então, Agora, uma coisa que faz muita diferença por causa da informação e como motiva o Percy, e que a série fez bem melhor, é que o Ares conta pro Percy agora, só no capítulo 15, que a mãe dele tá viva. Não, no capítulo 16, no comecinho, fala que a mãe dele tá viva. E o Percy, né, fica extremamente emotivo, ele quer encontrar a mãe dele, só que eu acho que faz muito mais sentido como tá na série, porque ele descobre logo no começo que a mãe dele tá viva, tá no submundo, então ele tem uma motivação a mais pra ir atrás. Minha memória é horrorosa. Tem um mês que eu tô lendo esse livro, então perdoem se eu não lembro das coisas direito. Mas o Percy, ele imagina que a mãe dele tá no submundo, né? Nos livros, que eu quero dizer. Tipo, ele não tem certeza. Então eu acho que faz mais sentido ele saber que a mãe dele tá no submundo desde o começo, já pra ele ter uma motivação a mais. Além disso, a gente tem a mudança do Ares, que eu gostei muito mais da versão da série. Esse ator é muito carismático, ele é muito engraçado. Pai, né? Brincadeira. Mas, mano, muito engraçado. O Ares do livro, ele só é babaquinha. E o Ares da série fica muito mais carismático. O que, inclusive, ajuda para as cenas que ele tem na série, porque são muito maiores. O Grover tem destaque, conseguindo manipular o cara. É muito legal, acho que é muito mais bem aproveitado. Tanto o Ares quanto o Grover aqui. E aí, a parte principal do capítulo, basicamente, no episódio, é o túnel do amor, né? Eu acho que algumas partes talvez sejam um pouquinho mais forçadas, tipo assim, eles entraram no túnel de amor um pouquinho mais no chute. Foi tipo assim, acendeu, deve ser ali, o que faz sentido. Mas eu acho um pouquinho mais no chute. Eu gosto muito da mudança que eles fizeram na parte do túnel do amor. A gente não tem os deuses vendo Perkabeth, mas assim, eu não me importo muito. Eu gosto muito das mudanças que eles fizeram, porque acho que no geral as mudanças que eu mais gostei são mudanças que estão nesse episódio inteiro, que, beleza, tem algumas coisas de ação que a gente perde nesse episódio. Eu acho que ia ficar muito galhofa, algumas cenas de ação, principalmente quando eles conseguem escapar do túnel do amor e tal. Então eu acho mais de boa ter tirado, até porque esse ponto é muito mais tenso, eu gostei bastante. Mas eu acho que desenvolve muito mais os personagens como pessoas e a relação deles. E é importante a gente ter Perkabeth, por que será, né? Então eu curti muito. Obviamente, eu sinto falta do negócio, a gente não sabe que a Annabeth tem medo de aranha e tal, mas não sei, eu prefiro muito mais. Talvez eu prefira muito mais a versão da série. Tenho que pensar, mas até agora eu acho que é isso. E aí, semana que vem vai ser o episódio 6 já, do Cassino Lotus. Provavelmente vai adaptar ao final, no caso quase inteiro, o capítulo 16. O capítulo 17, que é o do capítulo Cassino Lotus. Deve ser, provavelmente deve ser esses dois, porque, tipo, eu acho que tem 21 capítulos no primeiro livro. Ainda tem mais 2 episódios além desse.
Então deve ter alguma coisa assim, enfim, é isso. Então, primeiramente cortei o cabelo. Mas tudo bem, vamos falar do episódio 6, que foi meio complicadinho pra mim, mas aí eu vou fazer um vídeo falando sobre a série como série, não como adaptação, eu ia falar mais sobre isso. Episódio 6 adapta o resto que faltou, que é quase o capítulo inteiro, 16, e eu acho que é bem metade do capítulo 17. Como sempre, tem informações que eles não dão aqui, basicamente porque já tinham dado essas informações antes e é completamente normal. Não tem problema das informações fora de ordem, desde que faça sentido, e tá fazendo sentido. A única coisa que eu senti falta deles conversando mais, porque tem uns momentos um pouco mais íntimos. Tipo, um momento em que a Annabeth ela vai falar alguma coisa do pai, aí o Percy pergunta, tipo, pra ela elaborar um pouco sobre isso. Aí ela vai falar, não é da sua conta. Mas aí ela para no meio e ela começa a falar. Eu acho que é um momento muito bonitinho, porque mostra a Annabeth, ela, tipo, se deixando ser um pouco mais sensível, sendo um pouco mais aberta com eles, é muito bonitinho. E a relação deles não ser tão próxima quanto tá na série, faz com que esse momento seja mais especial, sabe? Então eu senti falta, mas é uma coisa que talvez a adaptação no geral não esteja me pegando tanto, mas enfim. E também nessa hora tem a Annabeth falando que mesmo se a mãe dela fica contra o Poseidon na guerra, ela vai ficar do lado do Percy porque eles são amigos agora. E eu achei isso muito fofo, cara, porque tiraram isso da gente, cara. Nossa, que ódio. Como eu tava falando de coisas fora de ordem, eu não ligo de terem deixado a mensagem de Iris agora, porque realmente não faz diferença a ordem. Seria, tipo assim, um gasto a mais pra produção, pra achar uma locação, fazer tudo o CGI da água e sei lá o que mais. Então, completamente ok, acho de boaça. Por algum motivo, eu achava que mensagens de Iris só podiam ser feitas se tivesse água, mas na verdade é qualquer coisa que faça um arco-íris. Então, o prisma lá que eles tiveram faz sentido. Completamente entendível, então, né, de boa. Foi bom ver o Luke de novo, príncipe, né? Enfim. Não sei o que eu acho sobre eles terem cortado as coisas dos bichos. Porque, tipo assim, é bom não ver animal sendo maltratado. Mas ao mesmo tempo eu não sei. Talvez tire um pouco da pegada muito ambientalista do Grover, talvez. Porque na série tem uma piadinha só sobre ligar mais pra personagem. Mais pra animal do que pra seres humanos. Mas, tipo assim, não sei, não é tão ambientalista quanto o Grover realmente é, sabe? É só uma piadinha. E não sei, talvez fosse difícil de fazer. Os animais obviamente teriam que ser feitos de CGI. Ia ter animais maltratados, então eu não sei como é que isso passa na censura. Os caras que cuidam do caminhão também são meio... Não sei, talvez passassem como estereotipados demais. Então talvez não passasse tão legal pra tela. E não sei o que pensar. Uma coisa que eu pensei é que eu achei meio estranho o título do capítulo ser A gente libera uma zebra em Nova York. Eu não lembro realmente o título. Eu só sei que menciona a zebra, e a zebra não tem importância nenhuma no episódio. Tipo, no capítulo basicamente também não, só que tem uma frasezinha sobre ela, então faz com que ela seja marcante. No episódio eles poderiam ter, tipo assim, na cena panorâmica em que mostra os animais, em vez de botar o camelo em destaque, coloca a zebra. Isso já justificaria o título, né? Mas enfim, tô reclamando de coisas minúsculas aqui. Sobre o pesadelo do Percy, só a parte em que eles dão mais informações, tipo, sobre o plot, foi pra série. E eu entendo que seria também um inferno de produção pra fazer tudo isso só pra um sonho, sei lá o que mais. Mas eu senti falta. Achei meio, um negócio tão da hora. Mas tranquilo, entendo. Toda a parte do cassino é bem diferente, na real. A entrada deles é completamente diferente, porque eles chegam onde eles têm que chegar, estão com muito calor, eles saem procurando por qualquer lugar pra eles se esconderem do calor. E eles encontram o cassino, e o cassino tá com as portas abertas, então tá passando, chegando neles, o frio do ar-condicionado ligado, mas também vem o cheiro das flores, que já começa a afetar um pouco o cérebro deles. Então, tem isso. Eles também não sabem no que estão se metendo, que é muito mais interessante. E não é, tipo, necessariamente um cassino, é muito mais um salão de festas. Eu acho mais interessante porque aí realmente parece mais atrativo pra criança, né? Tem claro que eles são crianças. A parte do cassino em si, eu achei mais interessante aqui no livro. Não lembrava que era exatamente assim, mas eu gosto muito mais do jeito que ela tem no livro. E eu gostaria muito que tivesse mantido a forma em que o Percy descobre que eles passaram muito tempo, tivesse passado da série como foi no livro, que eu acho muito mais criativo, mais interessante. Meu maior problema com essa parte é que enfiaram Hermes por causa do ator. Acho que a gente perdeu um momento que poderia ser muito divertido e legal por causa do Hermes, então me estressou um pouquinho. Indo pro capítulo 17, tem várias mudanças, eles pegam
o táxi do Hermes pra ir pro lugar. E aí eles vão, tipo assim, 2 segundos. Apesar de que tem a parte engraçadinha do Percy não conseguir dirigir. Entendo. Enquanto no livro eles pegam um táxi de verdade, eles usam o cartão do cassino pra conseguir pagar. Eles ficam um tempão quietos, então eles conversam. Não tenho objeções, eu acho engraçado ter cena da série, e é isso. A única coisa é que eu fiquei meio tristinha, que não tem... É um momento em que o Percy vai contar sobre o sonho dele pra Annabeth e pro Grover, e a Annabeth fica meio tipo assim... Tipo assim, tem uma voz saindo de um abismo. E o Percy fala, não parece a voz de um deus, e ela fica... Tá, isso não for o Hades. Mas não pode não ser o Hades, tem que ser o Hades. Eu gosto muito dessa parte porque dá um medo, né? Tipo assim, a Annabeth tem talvez uma informação que ela não tá passando pra gente. Eu acho que pra quem tá assistindo seria muito interessante ter isso, ter essa perspectiva. Mas como outras coisas, outras informações que foram dadas antes ou depois, talvez eles falem disso no próximo episódio. Eu acho interessante pra quem tá assistindo pela primeira vez, não tem um spoiler grande, ver essa parte porque fica com um pouco de medo. E a parte da conversa com a Nereida tem umas mudanças que não são tão importantes, então, sei lá, não importa muito. Apesar de que tem a mudança de que em vez de ser 3 pérolas, são 4. Apesar de que nesse momento a gente não sabe que são 3 pérolas, ela só dá e ele agradece, ele nem vê a contação, não é mesmo? A gente vai descobrir que são 3 pérolas, na série mudaram pra 4, eu quero saber o que vão fazer com isso. E ela não fala nada que eu me lembre, porque eu tenho 3 dias que eu vi esse episódio. Ela não fala nada sobre questionar presentes. Que seria interessante, porque o Percy recebeu 2 presentes, agora 3 com as pérolas. Daria um clima de mistério e tal, mas não tem isso. E, não curti muito esse episódio. Fiquei um pouquinho desanimada pra semana que vem, fiquei um pouco. Mas tudo bem. Em alguns dias eu vou saber se eu vou ficar animada de novo, mas pra vocês vai ser daqui a alguns segundos. Então vamos lá. Oi, vamos falar do episódio 7 da primeira temporada de Percy Jackson, que adaptou os capítulos 17, 18 e 19, e um tiquinho de nada do 20. Primeiro, obviamente, começando pelo elefante na sala. Eles cortaram basicamente tudo da cena do Krusty e da loja de colchões que ele tem. Que, de certa forma, eu entendo pelo roteiro, porque o Hermes deu uma carta pra eles, que ele provavelmente contou tudo pra eles e tal. E em questão de produção, óbvio, acho que tá bem claro, eles queriam focar no mundo inferior, então desprender muito tempo pra essa cena seria meio inútil, né? Mas, mano, eu senti falta, não necessariamente do embate em si, mas eu senti falta, por exemplo, do Percy enganando o Krusty. Porque o que acontece no livro é que o Percy ele meio que brinca com o ego do Krusty, de certa forma, e engana ele o suficiente pra ele deitar no colchão, aí eles se viram. E eu acho que isso é uma cena muito importante pra mostrar que o Percy pode não ser o personagem mais inteligente do mundo, mas ele é muito esperto, ele tem muita noção, muita estratégia também. Ai, sei lá, corta isso, acho que tira um pouco da personalidade dele, assim como outros cortes estão tirando um pouco da personalidade dos outros, né? Mas. E eu vou fazer uma coisa nova aqui. Eu vou dar uma dica pra melhorar a série. Uma coisa que já foi, mas, né? Eu vou dar uma dica. O que eles poderiam ter feito? Primeiramente, mostrar a carta do Hermes. E mostrar, deixar bem claro que eles descobrem do Krusty e tudo que ele tá fazendo por causa da carta do Hermes. Porque pela série você tem que estar prestando muita atenção. E ela é uma série de TV infanto-juvenil. Só parece um furo, né? Mas a outra parte eu acho que seria interessante mostrar eles fazendo um plano antes de entrar na loja. E aí o Percy entra, a Annabeth entra invisível também, pode entrar de boa, fazer aquele final. Mas ser um plano do tipo, o Percy vai se fingir de bobo e vai conseguir enganar o Krusty. O que eu acho, porque eu acho que manteria a personalidade do Percy aqui, que eu gostei bastante. E tipo, eu entendo que na série dá a entender que eles têm um plano, e que eles fizeram um plano, só que é muito mal feito. E é sem graça. Eu acho que o problema de algumas adaptações que estão acontecendo aqui é que elas ficam muito sem graça. E, tipo assim, pra essa cena eu entendo ser mais cortada, ser menor, eles já saberem, de certa forma. O problema é que ela é um acúmulo de outras cenas em que eles já sabiam das coisas. Então já ficou sem graça, mais ou menos, na Medusa. Ficou extremamente sem graça no Cassino Lotus. E aí quando chega no Krusty, que é uma cena que não é tão necessária assim, já tá todo mundo de saco cheio. Já fica tipo, ai, mano, de novo, sério isso? Eu acho que é por isso que pesou bastante. Se você tava nas redes sociais, eu acho que você consegue ver as pessoas de saco cheio disso. No capítulo 18 tem várias mudanças normais, acontece. As informações que precisam passar, eles passam. Eu achei uma coisa estranha. Eu não revi o episódio pra ter certeza. Mas a Annabeth falando que o... Não vou lembrar os nomes. Mas falando que os mortos estavam passando pelo rio. Sendo que você vai ver na cena, os caras estão claramente andando. Eu não sei se eu percebi errado, eu tava com meio sono vendo esse episódio. Mas eu achei muito engraçado. Tipo, ok.
Mas uma coisa que eu tô sentindo muita falta, principalmente no mundo inferior, mas em outros momentos também, é que muitas coisas do livro do Rick são específicas demais. Tipo, tem referências ao mundo real e deixa uma vibe meio boba, mas ao mesmo tempo que é tipo. Não sei explicar, tipo, o mundo inferior que a gente teve na série é extremamente genérico. É um lugar vazio, ai, e arenoso, e cinza, e sei lá o quê. Enquanto no livro tinha, por exemplo, a entrada pro inferno mesmo, pra parte realmente que as almas ficam, parecia uma entrada de um jogo de beisebol, que o Percy fala. Eu acho isso tão engraçadinho, tipo, parte da graça dos livros, sim, é do Percy, mas outra parte vem da escrita do Rick, das escolhas que ele faz para as ambientações. E eles ficam mudando essas coisas para umas coisas mais genéricas, umas ambientações mais genéricas, e eu sinto que a série tá perdendo um pouco de graça por causa disso. Meu braço cansou de ficar pra cima, então só falar umas coisinhas aqui do capítulo 18 ainda. Acho que daria um peso legal fazer igual no livro, que a Annabeth, depois de brincar com o cérebro, com a bolinha, ela enxugar uma lágrima, sabe? Dar uma coisa tipo, tá, por quê que ela ficou emocionada com isso? E outra coisa que é do livro mesmo, é que pra distrair o cérebro, o Percy pega a mochila dele e puxa um graveto. Eu fiquei, tá, como é que ele não percebeu o raio mestre lá dentro? Eu sempre entendi que a mochila dele foi ficando mais pesada porque o raio mestre surgiu em algum momento. Mas o raio mestre ele surge só quando eles aparecem no Tártaro? É isso? Porque no livro eles têm um momento que o Percy fala que o esforço foi tanto pra salvar o Grover que a mochila até ficou mais pesada, uma coisa assim. E aí na série, quando ele consegue salvar o Grover, ele bate a cabeça e sai um barulhão de metal e tal. Então talvez seja isso, mas ainda assim eu achei muito estranho. No capítulo 19, eu gosto bastante da adição que eles fizeram no campo dos Asfódelos. É muito difícil falar esse nome. Eu vi gente meio triste que não teve as explicações dos campos e tal, mas. Ah, sei lá, gente, tipo assim, é lore, eu entendo. Mas não teria como isso estar no episódio sem ser muita palestrinha toda hora. Então eu gostei bastante do que eles fizeram no Campo dos Asfódelos. Até porque, pra quem lê o livro, coloca mais um peso emocional pra Annabeth. Tipo assim, a gente vai pensando no que ela se arrepende, do que ela fez ou não fez, é um negócio bem interessante. Mas, pra quem não viu os livros, é mais uma evidência de que ela traiu o Percy. E eu tô achando muito divertido assistir as pessoas que não viram a série, não viram o livro, achando que ela é traidora. Eu acho uma tiradinha muito legal. Tô curtindo muito essa parte. Agora, quando eu tava vendo o episódio, eu achei muito estranho que o Percy e o Grover, tipo, deitaram do lado da entrada do Tártaro e ficaram super de boa. Porque eu lembrava que o Tártaro tinha uma força, meio que a força é dele que puxa todo mundo pra perto. E no livro realmente tem isso quando eles percebem que o Grover não caiu na entrada. E sim, só os tênis do Luke, começa a haver uma força muito forte que começa a tentar puxar eles pro Tártaro também. E eu senti falta disso porque não, de novo, não tem a emoção, não parece que eles vão morrer se eles caírem. Não parece que é uma coisa que Cronos também quer que eles venham. Mas enfim, também é muito legal que o Percy bate a cabeça. Houve um barulho meio estranho quando ele bate a cabeça, um negócio meio duro. Ele vai ver o que que é, e aí descobre o raio. O raio tá muito mais bonito do que é no filme. E muito mais bonito do que na descrição, então, meu Deus do céu, lindão. Mas eu gosto que ele vê, porque, tipo assim, né? Eu já acho meio estranho no livro de sentir que a bolsa ficou mais pesada ainda, ele nem, né, parar pra ver. Agora, um negócio que tá ruim é que Hades não era pra ser bobo, não era pra ser gente boa, como ele tá na série. É uma coisa que eu já falei no meu podcast com a Nick, que é uma amiga minha. A gente, no momento que eu tô gravando, a gente só gravou um episódio, então, né, tem ressalvas ainda. Mas uma coisa que a gente falou muito é que tem uma bobalhão dos deuses pra ter uma vibe mais leve a série, ao mesmo tempo que tá botando cenas pesadas. Então com Hades é exatamente a mesma coisa. Ele é o deus da morte. Era pra ele ter uma presença. No livro, o Percy fala que é a primeira vez que ele vê um deus que realmente parece um deus. E pelo amor de Deus, aqui eu não quero dizer que eu quero que eles coloquem as descrições de que ele parece com Hitler ou com Napoleão, ou um cara que usa veste de bomba, alguma coisa assim. Não quero, eu acho de extremamente mau gosto. Ainda bem que tiraram essa parte. O Hades não parece nada com esses caras também, e não vai ter essa descrição. Mas eu acho que ele tinha que ser mais sério. Dionísio é intenso, meio bobão. Hefestos é mais sóbrio, então de boa. Ares teve muito carisma, então eu acho de boa. Mas o Hades me irritou muito, porque era pra ele ser sério. E ele dá medo. E o cara tava quase dando um abraço no Percy Jackson falando, firmeza, moleque, tamo junto, vou te ajudar aqui. Eu achei isso bem ruim, sendo muito sincera. Às vezes eu acho que demanda para a idade que tem que ser o público-alvo, que também não faz muito sentido, mas essa demanda acaba fazendo com que o Rick tenha deixado passar umas bobeiras no roteiro, sabe? Mas enfim, eu gosto bastante que a Annabeth não tá nesse momento, porque
Considerando a parte dos tênis, ela ia perceber mais na hora, começar a ter um pensamento a mais de que o Luke é o traidor. E aí ela não tem esse conhecimento, ela só tá, né, largada lá na praia de Santa Mônica. Mas ao mesmo tempo tira uma cena que eu achei muito bonitinha, eu não lembrava que tinha isso no livro, mas é quando eles percebem que tem só 3 pérolas, que agora eles têm na série também. E aí o Grover e a Annabeth começam a tentar, tipo, vocês vão, eu consigo ficar aqui, sabe? Tentar se sacrificar. E o Percy percebe, nossa, esses caras que eu achava que poderiam me trair estão tentando, na verdade, se sacrificar pra minha mãe poder ficar comigo. E ele percebe o quanto eles são leais, o quanto eles podem ser amigos mesmo, sabe? Eu acho essa cena muito bonitinha. A gente não tem aqui, o que eu senti uma falta, mas acontece. E outra coisa que eu não lembrava que as pérolas no livro funcionavam do jeito que elas funcionavam, porque elas formam tipo uma bolha em volta do personagem e ele vai subindo do submundo até a água, porque é aquilo que o Percy falou. Você vem da água e vai voltar pra água, então elas estão voltando pro lugar delas, que é pra água. Aí, tipo assim, tem uma cena toda dele subindo e é um negócio meio assustador. Eu entendo que seria um inferno de produção pra fazer isso. E assim, mais CGI, e alguns CGIs, muitos deles já não estão aquelas coisas. Então eu entendo, sabe? O jeito que elas funcionam tá de boinha. A única coisa que eu achei meio paia quando vai pra série é porque o Percy tá, tipo, com a pérola na mão e vai falar: Eu vou jogar! E o Hades: Não, você não vai! E ele fica parado. Enquanto no livro, ele joga a pérola, por um segundo ela não faz nada, o Hades manda os bichos atacarem, enquanto os bichos estão vindo, a pérola funciona. Então acho que seria legal, por exemplo, o Hades pedir pros bichos virem atacar e aí o Percy joga, sabe? Daria um negócio que, tipo, o Hades não tá concordando com o que tá acontecendo, que é o que parece que ele tá fazendo, na real. Novamente, meu braço cansou, de novo, então eu só queria falar que o comecinho do capítulo 20 nem faz sentido cobrir aqui, porque basicamente o que a gente tem na série é o Percy vendo o Ares vindo de longe, enquanto tem um voice-over do Poseidon falando sobre o Percy, sei lá o quê, mas não tem conversa nenhuma, eles só vão começar a lutar, e eu acho que na série eles vão colocar, tipo, eles falando mais, aí talvez tenha algumas frases que tenham no capítulo, então acho que não vale a pena cobrir aqui. Mas é isso, até semana que vem, episódio 8, já tá acabando, eu tô um pouquinho com medo dessa cobertura vai finalmente acabar. E aí a gente finalmente chegou no último episódio da primeira temporada de Percy Jackson dos Olimpianos. Eles adaptam os capítulos 20, 21 e 22, que são os 3 últimos da série, do livro, me confundi. E eu vou aqui comentar pra vocês. A gente tem basicamente a batalha com Ares, tem muitas coisas diferentes, mas não me importo muito. O que eu realmente queria que essa cena tivesse era peso, que não tinha em nenhuma outra cena de batalha dessa série. E nesse caso ela teve, então pra mim tá tudo bem. Apesar de não ter o com medo, mas tipo assim, uma cena de batalha, ter peso pra mim é mais importante do que ter o com medo do Percy Jackson, menino de 12 anos por Deus da Guerra. Essa parte não tá nesse capítulo, ela tá na série. É uma coisa que eu tinha falado que eu senti falta no começo do vídeo, se vocês forem ver bem, que tem a cena do Percy lutando com o Luke, aprendendo esgrima com o Luke. Eu gostei muito dessa cena, quando eu vi ela aparecendo, eu quase surtei. E eu curti muito, tem muito do Luke falando com o Percy, explicando o ponto de vista dele. Também tem a coisa, eles não esquecem, que a Annabeth tem medo de aranhas. O Luke dá essa informação pro Percy. Então, tipo assim, essa informação existe agora. Então eu gostei muito, muito, muito. Esse episódio me deixou muito feliz, então vocês vão percebendo. Na hora da batalha eu fiquei meio, quando o Percy fala que era Cronos, e a Annabeth vira pro Grover, tipo assim, como assim? Porque no livro ela já sabe, ela tem todas as informações, e eu entendo que isso foi tirado porque por omissões dos outros episódios já. Então não é uma coisa que eu desgosto desse capítulo necessariamente, é coisa que eu desgosto que foram tiradas antes. Porque eu acho que tira um pouquinho da personalidade da Annabeth de saber as coisas. E aí ela não vai suspeitando de Cronos, não tem toda essa coisa da cabeça dela funcionando. Funciona, né? Mas, tipo assim, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas aí usa a inteligência dela pra, por exemplo, tirar graça de cenas, por exemplo. E eu também acho legal de manter a coisa da forma real dos deuses. Tem toda aquela coisa que o Ares vai voltar pra forma normal dele. Aí eles falam pra eles virarem de costa, porque senão vai dar ruim. Se eles verem a forma real, sei lá o que. Então eu gosto dessa... de manter essa parte. Indo pro capítulo 21, não tem todo momento em que o Percy precisa voar. Por mim, tanto faz. Só acontece nesse momento específico por uma concessão de Zeus, que eles mencionam lá na frente, que vai deixar ele voar por sei lá o quê. E, tipo, como vai acontecer só uma vez, não tem necessidade, sabe? Até porque na série o prazo já acabou, então eles não tem que sair correndo, né? Não tem mais pressa, infelizmente. Então tem isso. E uma amiga minha apontou isso, não tinha me tocado, mas realmente faz sentido, que no livro o Percy é inocentado das coisas. Eles acabam entendendo que o Ares meio que fez tudo, e o Percy só tava revidando no final.
E não tem isso, o Percy tá com o nome sujo até agora. Não sei como, eu imagino que eles vão fazer uma menção muito por cima na segunda temporada, porque essa cena dele limpando o nome é de brincadeirinha, sabe? Então eu acho que eles vão fazer uma mençãozinha de brincadeirinha na segunda temporada. Mas realmente é meio estranho no final do episódio, o moleque indo pra uma outra escola, sendo perseguido da polícia, basicamente. Já no Olimpo, eu senti falta de ser aquele lugar realmente cheio que o Percy descreve, mas eu entendo que pra produção seria muito difícil pra alocar as pessoas, deixarem elas lá e pagar pra sei lá o quê. A série já custou tipo 12 milhões a 15 milhões por episódio, já teve problemas, imagina se eles se importassem tanto assim com popular o lugar, né? Mas ainda senti falta. Outra coisa que eu tô com muito problema de aceitar é que Poseidon ser muito mais pai presente, igual ele tá aqui, e eu acho que ele aparecer no meio da cena na série prova muito mais disso dele ser alguém que protege o Percy, que realmente quer o bem dele, porque, tipo, não, gente, vamos parar de botar os deuses de Percy Jackson como se fosse, sei lá, seres que estão sofrendo muito porque eles não podem ficar com os filhos, sei lá o quê. Tipo, eles não ligam. Não sei se dá pra entender essa parte, mas enfim. Apesar disso, porque ele não tá na cena, a gente tem aquela cena muito da hora com os Zeus, eu gostei bastante. Mas aí volta pra coisa do Poseidon, porque, tipo, no livro ele menciona o Percy como um erro, wrongdoing, não sei como é que é em português. E pede desculpa pro Percy, pelo Percy ter nascido. Então tem uns pesos muito tensos, né? Enquanto na série ele só é meio. Queria estar com você, não sei. Eu não curto muito essa. Tipo, colocar os dedos como bonzinhos, sei lá. A parte do reencontro com a Sally já é aqui no livro, mas eles mandam lá pro final do episódio. O que faz sentido considerando as mudanças que eles fizeram. Aqui, eles tiram toda a parte do Gabe pro Percy e a Sally poderem ter os momentos mais felizinhos. E também tem uma visão, um sonho que o Percy tem com o Cronos. Inclusive, nessa parte eu achei muito fofinho. Sim, que o Percy chama o Cronos de vô, então é engraçadinho. Sim, que ele fala pra mãe dele que ele ama ela e tudo isso mais. Mas eu achei muito fofo que ele acorda, a mãe percebe que ele tá falando sobre Cronos, aí a Sally senta do lado dele, pega um caderninho e vai anotar, pra tentar entender que ela tá ajudando ele com os sonhos. Eu achei isso tão lindo. Ai, gente, olha, a gente tem que valorizar a Sally, não o Poseidon. Mas enfim, aí a gente vai pra cena pós-créditos e o Gabe realmente vira pedra. O que eu entendo que pras mudanças da série é bom que ele tenha morrido sem querer, apesar de que eu quero acreditar que a Sally deixou a caixa na porta propositadamente, né, pra ele achar e virar pedra, mas eu não sei se eu gosto muito dessas mudanças, não. Eu acho que tira um arco da Sally que é muito importante pro livro, mas ao mesmo tempo eu acho que na série fizeram uma mudança de que ela já teve esse arco antes de ter a série, que eu acho muito estranho até agora, e não sei, talvez no vídeo que eu vou postar semana que vem, eu fale um pouco mais sobre isso. Indo pro capítulo 22, eu sinto muita falta deles mostrarem que o acampamento meio-sangue realmente virou uma casa pro Percy. Não só porque tem a Annabeth, o Grover, tinha o Luke, não é só porque tem algumas pessoas que estão legais com ele, mas no livro tem várias descrições, tipo, os filhos de Apollo fazendo um karaokê pra todo mundo, sabe, tipo assim, um sentimento de comunidade mesmo. E eu senti falta disso, não precisava, tipo, botar personagens com nome aparecendo e falando com eles, sei lá o quê, mas interação, mostrando que, tipo, realmente é uma família zona, mesmo que eles não conversem, todos eles sejam muito próximos, sabe? Eu acho que isso, inclusive, afeta um pouquinho o negócio de que seria muito bom a gente ver o acampamento meio-sangue como um lugar seguro pra gente também, sabe? Fazendo uma comparação muito esdrúxula e que talvez me xinguem por isso, mas com Harry Potter, que a gente chega, a gente vê que Hogwarts é muito perigosa, mas é um lugar meio aconchegante pra gente. E eu acho que se deixassem o sentimento de comunidade do acampamento meio-sangue, passaria a mesma sensação de comunidade pra gente, o que seria muito bom pra série também. É uma coisa que engaja fandom também. Não sei, eu espero que melhorem isso nas próximas temporadas. Até porque nas próximas a gente vai ter, tipo, a Silene, o Charles, a Thalia, que vai aparecer de novo, os irmãos Stowe, vai aparecer mais gente. Então, tipo, vai ter mais gente pra popular e sei lá o quê. Mas eu acho que seria legal mostrar que tem mais gente feliz. Não só eles percebendo que o Percy... comemorando que o Percy voltou de batalha, sei lá o quê, mas, tipo, realmente aproveitando, sendo adolescentes felizes. Mas aí eu gosto muito mais da traição do Luke, como é na série. Eu acho que ela encaixa muito mais com a história de um personagem que vai precisar ser redimido no futuro. Principalmente porque ele vira um personagem muito mais humano aqui na série. No livro é bem estereotipado, falando assim. Ai, sei lá, é meio... Não sei, é meio sem coração. E aí você vai ver na série, eu fiquei arrepiada e muito mal assistindo. E, assim, sendo uma pessoa que é fã do Luke Castellan,
Eu gostei muito de como eles deixaram claro, mais uma vez, que o Luke nunca quis o mal do Percy nem da Annabeth. Ele fica extremamente assustado quando ele vê que a Annabeth percebeu quem ele é de verdade. Ele fica, tipo, de coração partido. Ele fica muito mal de não poder levar o Percy com ele. Na hora que ele tá com a Mord de costas pra matar o Percy, tipo, ele claramente hesita. Então, acho que mostra muito que o inimigo dele sempre foram os deuses, não os semideuses. Mas ele acaba tendo que ir contra o Percy e a Annabeth. E o Grover também, que a gente sabe agora que tem mais peso pra ele. Ele vai contra eles porque eles estavam do lado errado, de acordo com o Luke. Também acho nessa parte a coisa do escorpião meio sem graça. Tipo, sei lá, o Luke não luta e só fala, ai, hahaha. Aí parece meio um vilão da Disney e vai embora e deixa o escorpião pra matar o Percy meio sem graça. Enquanto na série tem realmente esse embate, eu acho muito mais intenso. E também na série já tinham colocado antes essa solução do Percy ser envenenado por uma picada, inclusive, e quase morrer. Então, repetir isso não seria legal. Faz todo sentido eles terem mudado. E ainda bem que eles mudaram. E aí, tipo, todo o final no acampamento meio sangue já é muito mais emotivo. No livro, pra mim, é quase nada emotivo, sabe? Eu vi gente falando que ninguém ligou de o Luke ir embora, só que ele ser o traidor. Mas no livro também não tem muito disso. A não ser a Annabeth e o Percy. E eu realmente acho que poderia ter um pouco mais da Annabeth. Tipo, na cena em que ela descobre, ela fala, eu vi tudo, ter algum embate dela com o Luke. Eu acho que seria muito interessante essa parte. Mas fora disso, o livro também continua sem emoção, sabe? Então eu acho que na série eles fizeram o finalzinho do acampamento meio sangue muito mais bonitinho. Eles falando, ai gente, vamos se encontrar de novo ano que vem. Coisa muito fofa. E aí nesse momento final que a música aumenta muito e eles se abraçam, eu realmente senti que eu tava assistindo uma série de crianças se aventurando, mas que no final a coisa mais importante é que elas encontraram uma família, que agora elas têm, tipo, esses amigos que sacrificariam por eles, e é isso que importa. Então eu acho que, tipo, essa última cena não é a última do episódio, óbvio, mas essa cena eu acho que sintetizou muito o que Percy Jackson tem que ser, e que eu espero que eles se cooperem, né, na segunda temporada. Eu achei ela realmente muito bonita. E a última cena da temporada mesmo também é muito bonita, da hora. Ela é emocionante porque tem o Percy narrando de novo, sei lá o quê. E aí a gente chega no final da primeira temporada de Percy Jackson dos Olimpianos. A série ainda não foi renovada para uma segunda temporada, mas eu acho muito difícil dela não ser. Talvez eles estejam esperando os resultados do último episódio ou algum momento específico para renovar a série. Porque assim, já estão escrevendo o roteiro. O Walker, a Lia e o Arian estão falando direto sobre a segunda temporada, como se ele já estivesse até gravando, sabe? Então eu acho que é questão de tempo. Como nesse vídeo eu tô falando mais sobre a adaptação, eu não tenho muito o que reclamar sobre a temporada. Meus problemas são dela como série, mas como adaptação, eu acho que ela pegou bem o que tinha que pegar. Ela não necessariamente segue a risca, linha por linha, o que tá na história, mas ela consegue adaptar para os novos tempos, de certa forma, para a mídia nova. Eu ainda acho que, em certos pontos, eles estão suavizando alguns personagens, deixando alguns outros personagens sem muitas características, personalidades que são intrínsecas deles, mas como os outros defeitos que eu vi na temporada, como série mesmo, são coisas que dão muito para arrumar numa segunda temporada, o que é o que eu espero que aconteça. Tô confiando muito no Rick e na Becky. Esse último episódio foi o meu favorito, me deu um gás para assistir a segunda temporada quando vier. E é isso. Semana que vem vou postar o vídeo dando um parecer geral sobre a série. Se vocês quiserem ver eu falando sobre os episódios separados, mais ou menos assim, e falando mais sobre série mesmo, não sobre adaptação, tem o Acampamento Meio Sangue que eu faço com a minha amiga, já tem 2 episódios. Se tudo der certo, hoje vai estar saindo o terceiro, em que a gente fala sobre o último episódio também. Então vocês podem ir lá pra conferir. E por hoje é só. Tchau!